Vinícius. Para quem não sabe, né, até foi o site Trivela que trouxe a possibilidade do jogador chegar ao São Paulo, porque foi o Atlético Mineiro e o São Paulo que fizeram ali sondagens, teriam feito sondagens para o staff do jogador, já querendo o atleta para o meio do ano. Lembrando que o Carlos Vinícius ele é um centroavante, ele teve destaque inclusive no Benfica, foi onde ele apareceu para o cenário internacional, inclusive naquela época ele até chegou a receber uma outra oportunidade de convocação de seleção brasileira, e aí depois ele se destacou no Benfica, foi vendido para o Tottenham, hoje está no Fulham, foi emprestado para o Galatasaray, enfim, tem uma carreira interessante lá no futebol do exterior. Nesse momento ele está começando a pleitear a possibilidade de vir ao futebol brasileiro. E aí, vamos ser bem claros aqui no que a gente conseguiu de apuração, respeitando a apuração do pessoal do Trivela, que faz um trabalho excepcional, mas do que a gente conseguiu com as duas partes, aí você, de casa, você vai poder ter a sua questão em relação a isso. Primeiro ponto, lado do staff do jogador. Lado do staff confirma a sondagem do São Paulo, confirma a sondagem do Galo, fala também que já sondaram Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Red Bull Bragantino, Bahia, Grêmio, e teve mais um clube que agora eu estou esquecendo, mas que também teria sondado a situação do Fluminense. Então todas essas equipes teriam sondado a situação do Carlos Vinícius. Só que aí, quando eu fui a fundo em relação ao staff para saber, não, tá, essa sondagem aconteceu nas últimas semanas porque o atleta tem contrato somente até o meio do ano agora, então ele já pode assinar um pré-contrato. Houve conversa para assinar pré-contrato e tudo. Quando a gente foi martelando para saber o time dessa sondagem, ficou muito estreito. Não, houve sondagem, a gente está vendo o futuro, a gente está avaliando, a gente não descarta nada. Só que aí quando a gente vai trazer para o lado do São Paulo, confirmam a sondagem pelo atleta, mas a sondagem no fim/início desse ano. E aí quando a gente começa a bater os pontos, esse período foi o mesmo em que Zubeldia pediu a chegada de um terceiro centroavante. Só que depois o próprio treinador foi convencido de que, poxa, você já tem Caleri, André Silva e você tem que lapidar o Rian. Você tem que começar aos poucos a dar oportunidade e protagonismo para o Rian dentro do grupo. Então você já tem 3 centroavantes, você não precisa de mais um. E aí o São Paulo meio que desistiu dessa possibilidade de ter um terceiro centroavante. Então, do que a gente conversou com as pessoas do São Paulo, esse nome do Carlos Vinícius não chegaria agora, não é um interesse para agora. Foi uma sondagem, uma consulta feita em um outro momento distante. Há 3 meses, um cenário diferente. Hoje já é outro completamente oposto.